foram cantados. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida daqueles que aqui adentraram, aqueles, ó Deus, que também têm nos acompanhado através, ó Deus, dos canais de comunicação. Ó Pai, que o Senhor vai de encontro a nós nesse momento, que o Senhor, ó Deus, possa falar aos nossos corações através da vida do nosso pastor. Ó Pai, sabemos, e o teu servo sabe, que dele nada, ó Deus, tem a ofertar, mas que o Senhor fale o coração dele, para que assim, ó Deus, ele possa estar passando, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem mostrado e ensinado ao teu servo. Use a sua vida, ó Deus, como canal de bênção, como vaso na mão do olheiro, ó Deus, que ele a cada dia, ó Pai, tenha sabedoria para interpretar a tua palavra. E assim, ó Deus, conduzir o seu rebanho. Muito obrigado por essa noite. E por tudo, ó Deus, que o Senhor até aqui já nos fez sentir, ouvir, ó Deus, e que possamos a cada dia estar firmes, constantes, ó Pai, na tua presença. É o que nós choramos e te agradecemos, não porque nós merecemos, mas porque nós cremos em Ti, único e eterno Salvador de nossas vidas. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. A nossa irmã já entregou, né? A vida do nosso pastor na mão de Deus, e com a palavra o nosso pastor. Que a graça e a paz do nosso Deus conosco continue, amém, irmãos? Irmãos, nesta noite eu não quero trazer uma palavra exegeta, nós não vamos fazer exegese de texto nenhum. Também não quero pregar nesta noite filosofia. Não sou também capacitado para falar sobre o tema que eu escolhi para esta noite, porque não sou médico, não sou psiquiatra. Mas eu queria nesta noite conversar um pouquinho com os irmãos sobre como tratar a ansiedade, né? Como tratar a ansiedade. E para isso eu queria convidar os amados para abrirem suas Bíblias, ou então lerem comigo, que a nossa irmã Érica vai colocar aqui na nossa televisão. Mateus capítulo 6, do verso 25 ao 34. Faz parte do Sermão do Monte, e eu queria que nós lêssemos juntos. Vamos lá, irmãos, bem devagar. Todos juntos. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá dizer com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirás muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Interessante, né? Interessante esse texto que Jesus Cristo, ele citou no seu sermão, o cuidado com a vida. O cuidado com a vida. E o tema que eu escolhi para esta noite é como cuidar da nossa ansiedade.
Já ouvi muitas pessoas dizerem que ansiedade, depressão, isso aí é coisa do demônio. Mas não é não, irmãos. É enfermidade. E precisa ser tratada de várias formas e várias maneiras. Não é porque nós somos, como nos diz lá, primeira carta de João, no capítulo 1, no verso 7, não é porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Senhor, ou como nos diz lá, Coríntios, né, quando fala a respeito, 2 Coríntios, quando fala a respeito de que nós somos nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Embora tudo isso exista na nossa vida, nós temos que entender e compreender que os nossos sentimentos, as nossas emoções, muitas vezes elas são abaladas, né? São abaladas porque somos humanos, ainda temos a natureza em nós. E essa natureza muitas vezes fica irritada, essa natureza muitas vezes fica magoada, fica triste, fica aborrecida, a ansiedade brota, aflora em nós, né? E eu vejo dois tipos de ansiedade que eu queria conversar com vocês. O primeiro tipo de ansiedade é aquela ansiedade que é normal, né? Ansiedade que é normal. Pastor, o que é ansiedade normal? Ela é aquela ansiedade que nós temos as nossas reações para aumentar ou diminuir de acordo com as coisas que estão no exterior, ao nosso redor, e estão sendo modificadas, né? Por exemplo, se minha mãe mora no Rio de Janeiro e faz muito tempo que eu não visito minha mãe, então eu tenho aquela ansiedade de quê? De chegar bem depressa e poder abraçá-la e conversar com ela, não é isso? Eu tiro muito, eu ainda perguntei o Zezinho falou que ia entrar de férias com o Verônica, eu falei, vocês vão para a Alemanha? Ele falou, pastor, nós gostaríamos, mas não podemos. Mas vamos ser sinceros, o coração não falou um pouquinho mais forte? A ansiedade de ver o irmãozão lá na Alemanha não é grande? Só então isso aí é uma ansiedade até que é boa, né? Até que é boa, mas existe uma outra ansiedade que não é uma ansiedade natural, é uma ansiedade grave, é uma ansiedade crônica, é aquela ansiedade em que você tem medo de tudo, mesmo que o perigo não exista, e é esse tipo de ansiedade que vem muito martirizar a vida da gente. Eu creio que no mundo que nós vivemos hoje, devido a esse momento pandêmico que vivemos, né? Devido à Covid-19, as pessoas andam ansiosas demais, andam com muito medo, com muitas preocupações. Eu creio que os consultórios médicos nunca atuaram tanto nessa área de ansiedade como estamos vivendo nos últimos tempos, esses últimos dias. Porque, infelizmente, irmãos, nós vivemos num mundo de ansiedade, né? Num mundo de ansiedade. Só que eu vejo algumas coisas dentro da palavra de Deus, que ela nos mostra como nós podemos lidar com esses dois tipos de ansiedade, nesse texto aqui que nós acabamos de ler, né? Nesse texto que nós acabamos de ler, eu vejo algumas coisas importantes aqui, que eu queria conversar com vocês, porque a ansiedade, irmãos, ela não é medida, né? Ou seja, eu não posso medir a minha ansiedade, porque ela vem de uma forma que muitas vezes eu não espero, porque mexe com as minhas emoções, mexe com o meu psique. Mas o Senhor Jesus, conforme eu disse, Ele nos dá algumas coisas que eu passei a observar, que eu quero que vocês observem comigo também, para que nós possamos entender e compreender como nós podemos lidar com a nossa ansiedade. Jesus Cristo falou, olha, por que andeis ansiosos? Não andeis ansiosos, olhai o quê? As aves do céu. Olhai as aves do céu. O que Jesus Cristo estava querendo dizer com isso? Olha, a primeira coisa que eu vejo, irmãos, para nós controlarmos a nossa ansiedade, é nós olharmos ao nosso redor. É olharmos ao nosso redor. Há pessoas que se preocupam já com o amanhã e esquecem de viver o seu hoje. Se preocupam com o amanhã. Jesus está dizendo ali, olha, olhai as aves do céu.
Ou seja, veja o que está acontecendo ao redor de vocês. Não se preocupe com o dia de amanhã, viva o seu hoje. Viva o seu hoje. Quer ver uma coisa, irmãos? Houve um momento na minha vida que eu estava tão ansioso, mas tão ansioso, uma dificuldade tão grande na minha vida, mas tão grande, que eu não dormia à noite. Preocupado, eu não conseguia reclinar a minha cabeça sobre o travesseiro. Só que aquilo passou. O que eu perdi, sabe o que foi? Noite de sono à toa, porque foi resolvido. Não troque o agora, irmãos, por aquilo que vem depois. Não troque o agora por aquilo que vem depois. O Senhor nos diz assim: olha ao seu redor, veja os pássaros, eles não procuram, não trabalham para ganhar comida, mas eu os alimento todo dia. Eu fiquei pensando, quando eu estava lendo esse texto, sabe no que eu pensei? Eu pensei na águia. Vocês lembram da águia? A águia, ela faz o ninho dela bem alto, para que ninguém possa incomodá-la, nem os seus filhotes, até de predadores. Então, quando os seus filhotes vão crescendo, ela pega o seu filhote, leva ele para uma altura bem grande, lá de cima, o que ela faz? Solta ele. Então ele vem caindo, quando ela olha, vê que ele não consegue voar, o que ela faz? Ela dá um rasante, pega ele de novo, e leva ele às alturas novamente. Quando ele chega lá em cima, o que ela faz? Solta ele de novo, até ele aprender a voar. Aí você pergunta: mas pastor, quem foi que ensinou a águia a voar? Quem foi que ensinou a águia a fazer isso? A cuidar do filhinho, para que ele não morra lá embaixo, para ele aprender a voar? Deus! Já viram as formiguinhas? A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra pega, né? A formiguinha, lá em Provérbios já diz: eu queria conhecer o caminho das formigas. Sabe por quê? Porque elas têm uma hierarquia, cada um sabe o seu lugar, o que ela tem que fazer, elas se comunicam, e elas não furam fila, como muitas vezes muitos furam aí na fila de banco ou do INSS. Elas não furam fila não, está ali uma atrás da outra, elas sabem o que tem que fazer. Mas quem foi que ensinou isso a elas, irmãos? Aí alguns dizem: isso é instinto nada, foi Deus que fez, Deus que governa. Então olha as coisas ao nosso redor, irmãos, existe o mundo macro e o mundo micro, e Deus está governando tudo isso Deus governa tudo isso. E eu aprendi a me contentar com aquilo que eu tenho no momento, não fico preocupado com o amanhã, porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou: basta cada dia o seu mal. Enquanto nós estamos preocupados com o amanhã, sabe o que acontece no hoje? Nós deixamos de receber as bênçãos de Deus e desfrutar aquilo que Deus tem hoje, agora, nesse momento, para nos dar. A primeira coisa que eu vejo que nós temos que lidar nesse conselho de Jesus aqui, com a nossa ansiedade, é nós entendermos as coisas que estão ao nosso redor. Os irmãos sabem que eu tenho um chafariz lá em casa, né? E antes eu colocava um pouquinho de cloro ali e detergente na água do chafariz. Mas eu via tanto pássaro, aquele bem-te-vi, indo ali beber da água que estava caindo ali do chafariz, que eu falei: não vou colocar mais nada. Nem que eu tenha que limpar dia sim, dia não o chafariz, mas eu não vou colocar mais detergente aí não, para que o bichinho possa beber água. Então às vezes eu estou lá na janela de casa, porque quando eu acordo eu abro a janela e falo assim: dia se alegre porque o Filho de Deus acordou, e o dia de hoje vai ser bênção, Aí eu fico ali parado olhando o chafariz. Eu perco alguns tempos ali olhando o chafariz.
Daqui a pouco vem um pássaro, bebe água, sai. Aí daqui a pouco vem um casal de pássaros, sai. E eu fico imaginando como Deus é perfeito, como Deus é maravilhoso. Porque eles estão com sede, tem aonde beber água. Eles estão com fome, Deus os alimenta. E eu fico pensando, irmãos, que se Deus faz isso com as aves do céu, que são criaturas de Deus, imagine comigo, com você, que nós somos filhos de Deus. Os irmãos estão entendendo? É claro que nós temos que pensar no dia de amanhã, mas não viver em prol do dia de amanhã. Precisamos viver em prol do dia de hoje, do dia de hoje. Basta cada dia o seu mal. Então eu vou repetir aquilo que eu falei, né? Não deixe de desfrutar o agora por causa daquilo de daqui a pouco, né? Então não deixe de desfrutar aquilo que é o agora, que é o momento, porque a vida passa assim, irmãos, ó, rápido demais, a vida passa depressa demais, e muitas vezes nós perdemos tempo, conforme eu falei, que aconteceu comigo, de noites acordado, pensando em tantas coisas, né? Nesse exato momento, Deus tem coisa maravilhosa para mim, nesse exato momento Deus tem coisa maravilhosa para você, irmãos, pode ter certeza disso, porque basta cada dia o seu mal. Eu fico pensando que muitas vezes nós chegamos para Deus e falamos assim: Senhor, eu sei que tu cuidas dos pássaros, eu sei que tu cuida deste mundo que nós não vemos com os nossos, eu sei que tu cuida das galáxias, cada um no seu lugar, Senhor, mas olha para mim. Aí sabe o que é que Deus fala nesse momento? Eu estou olhando para você, eu estou tentando cuidar de você, mas o que está acontecendo é que você não está me enxergando. Você não está me enxergando. Você está preocupado com tantas coisas e esquece de descansar nas minhas mãos. Esquece de descansar nas minhas mãos. Você está pensando muito no amanhã. Estamos igual aquele homem, né? Construí meu celeiro, coloquei tudo, agora digo, alma, bebe, come, folga, porque tu tem bens para muito tempo. Louco, hoje te pedirão a tua alma, hoje te pedirão a tua alma, o que tu tem para oferecer? Ele já estava pensando o quê? Em regalia, em ficar aí com muitos bens para muito tempo, e esqueceu do principal: buscar primeiro o reino de Deus, que nós lemos aqui, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então o que eu vejo primeiramente, meus queridos, minhas queridas, nesta noite, é que se eu quiser controlar a minha ansiedade, eu preciso me preocupar com o aqui, com o agora, com o momento que eu estou vivendo, para poder olhar ao meu redor e ver aquilo que Deus está pronto para me oferecer. E eu preciso colocar a minha vida no altar de Deus. Uma outra coisa que eu vejo é que quando ele diz assim: olhai as aves do céu, e aquilo que nem Salomão se vestia igual a ele, era o quê? Os lírios do campo. Lírios do campo. Deixa-me falar algo para vocês. Deixa eu beber só um pouquinho d'água aqui, a garganta está falhando. Quando Jesus chega e fala assim: olhai os lírios do campo, ele não está querendo dizer sobre esses lírios que é cultivado aí, que nós vemos lírios de várias cores, lírios bonitos. Ele não está falando disso não. Ele está falando daquele lírio do campo mesmo, aquele lírio que não vale para nada. É isso que ele está dizendo. Ele está falando: olha, deixa eu falar algo para você, olhai os lírios do campo, que nem trabalham nem tecem, ou seja, eles não fazem nada, não tem nem um jardineiro para cuidar deles, e aqueles que veem o lírio do campo não dão nem valor a ele. É isso que Jesus está dizendo. Mesmo assim, nem Salomão se vestiu como eu visto o lírio do campo, nem Salomão, com toda a sua pampa de rei,
Nem ele se vestiu como lírio do campo, porque eu que fiz os lírios do campo. O agricultor, ele é mais um, vale nada, vale nada. Vocês claro que vocês já viram aqui, os lírios do campo que tem no pasto, já viu? Pô, você anda no pasto, aquilo agarra a beça no nosso pé, né? Agarra a beça na nossa roupa. Lírio do campo, aquilo que não vale nada, que ninguém dá importância a ele. E uma coisa que não tem importância, Deus cuida. Quem é o jardineiro do lírio do campo? Deus. Deus que cuida. Deus que é o jardineiro. Deus que faz crescer. Os outros passam por ali e nem sabem como eles crescem. É igual me lembrei agora, no meu tempo de colégio, né? Não sei se Bruninho já fez isso aí, quando a professora pediu para pegar um feijãozinho, botar no algodão molhado. Pediu para nascer o pezinho de feijão. Eu botava aquilo ali e ficava olhando. Eu colocava ali o algodãozinho molhado, o feijãozinho ali, e ficava olhando. Aquilo não crescia de jeito nenhum. Eu olhava, aquilo não crescia de jeito nenhum. Aí eu ia dormir. Quando era no outro dia, eu corria lá, já estava quase do tamanho do dedo mindinho. Falei, puxa, eu não vi isso crescer. Aí ficava parado o dia todo. Saía, voltava para ver como é que estava. Daqui a pouco ele cresceu, não deu nem para sentir. É igual filho, né? É igual filha, né? Olha o tamanhozão que já está. Não dá nem para sentir. Vocês já sentiram que eles cresceram tanto assim? Mas é dessa forma. É dessa forma. O que Jesus Cristo está dizendo é o seguinte: olha, não precisa de jardineiro, porque eu que estou cuidando. Se eu cuido, olha, preste atenção, irmãos. Você que está aí também me assistindo, aí pela telinha do computador, ou do celular, ou da televisão, preste atenção. Se Jesus cuida de uma coisa que não tem valor, como é que Ele não vai cuidar de você? Como é que Ele não vai cuidar de mim? Que nós temos um valor imenso. Amém, irmãos? Nós temos um valor imenso. O que está faltando realmente é nós entendermos e compreendermos o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos quer. O lírio do campo, ele não tem luz própria, né? Ele não brilha sozinho. É do campo, é insignificante. É insignificante. E quando eu paro, fico pensando, tantas vezes, quantas pessoas estão querendo crescer aí, ser o bambambam, querer aparecer, e quando não conseguem, entram num estado não só de ansiedade, mas entram num estádio de depressão, e muitas vezes a depressão leva a pessoa à morte. Leva à morte. Porque o estresse do dia a dia não é fácil não, né? O estresse do dia a dia não é fácil não. Cário convive aí com várias pessoas, né? Oswaldo também. Muitos irmãos aí convivem, né, Robin, com várias pessoas. Então o estresse é grande, o estresse é muito grande. Porque nem todos são iguais. Cada um tem os seus problemas, cada um tem as suas dificuldades. E se nós não soubermos cuidar e separar todas essas coisas, quem acaba se estressando ou quem acaba ficando doente é você. Eu estou falando isso porque eu sinto na própria pele. Eu falo isso porque eu sinto na própria pele. A gente cuida de tudo, de todos, né? E a gente acaba esquecendo de cuidar de nós mesmos, de nós mesmos. Então, querido, querida, quer controlar a sua ansiedade? Primeiro, olha as aves do céu, olha o que está ao seu redor, né? Olha o que está ao seu redor, seja feliz o hoje, não se preocupe muito com o amanhã, porque o Senhor Jesus Cristo disse, basta cada dia o seu mal, viva agora, viva sem medo, viva sem medo, viva sem medo. Meu filho chegou lá em casa e falou assim, ué pai, o senhor colocou câmera aqui em casa? Eu falei, meu filho, quando o rapaz veio colocar o interfone, ele ficou de colocar essa câmera aí do lado de fora, mas veio a pandemia e ele não colocou. Então ele colocou agora, que ele já pôde sair de casa, então ele colocou agora. Mas por que o senhor precisou de câmeras aqui? Não tem um policial que mora aí na frente?
Eu falei, mas ele cuida dele e da família dele. Eu tenho que cuidar da minha casa, da minha família. Porque apareceu umas pessoas lá, irmãos, que não é nada de bem, né? Nada de bem. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Eu vou deixar de dormir ou deixar de sair com a minha esposa para poder ficar vigiando a minha casa? Eu não. Não fico não. Eu já falei para minha esposa, casa, planta, animal não me prende. Não me prende. E se chegar alguém lá para me visitar na hora que eu tenho que vir para o culto, eu vou pedir licença. Olha, você vai para a igreja comigo ou você volta outro dia, porque agora eu não posso te atender. É dessa forma. Porque precisamos viver o momento, o aqui e o agora. E Deus cuida de todos nós. Deus não está aí querendo o teu mal ou o meu mal, não. Deus quer que nós sejamos felizes. O que é mais importante, irmãos? O corpo ou o vestimenta? O que é mais importante? O corpo, mas as irmãs aí acham que é vestimenta. Mas não, é o corpo. O que é mais importante? O alimento ou a saúde? A saúde. Cristo está falando isso aí, não sou eu não. Está escrito aí naquilo que nós lemos. E as pessoas invertem a sua preocupação. Se Deus veste o lírio do campo, não vai vestir a gente? Claro que vai. Se Deus alimenta os pássaros, não vai alimentar a gente? Claro que vai. Deus não vai cuidar de nós? Claro que vai. Mas eu gosto muito do último versículo. Bota lá. Preste atenção nesse versículo aqui, irmãos. Já falei 2 vezes sobre ele. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Ou seja, irmão, não se preocupe tanto com aquilo que você tem que fazer amanhã. Se preocupe com aquilo que você pode fazer hoje. Se preocupa com isso. Com aquilo que você pode fazer hoje, porque aquilo que você não fizer hoje, amanhã você também não vai fazer. Basta o dia de amanhã. Quando eu estava no AA, a primeira lei do AA era aquela que dizia assim: evitar o primeiro gole. Evitar o primeiro gole. Evitar o primeiro gole. É a mesma coisa, vamos evitar a preocupação demasiada que vem trazer estresse, vem trazer depressão na sua casa, na sua vida. Vim para cá com o Oswaldo, dentro do carro, e ele falou assim: pastor, eu tive que parar para levar a minha esposa, que ela fez aniversário, no shopping, porque afinal de contas a gente tem que puxar, às vezes, o freio de mão, e tem que puxar muito mesmo. Família em primeiro lugar. Sempre falei isso aqui na igreja, né? Família em primeiro lugar. Deus, família e igreja. Deus, família e igreja. Porque vai se estressar, não, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Calma, irmão, agora você está fazendo algo importante, faça isso, não deixe o agora pelo daqui a pouco. E as pessoas estão invertendo tudo isso, pessoas que não dormem, pessoas que ficam ansiosas demais, pessoas que ficam pensando: será que amanhã eu vou estar vivo? Será que amanhã vamos ter vacina? Será que amanhã nós podemos começar a nos abraçar, a nos beijar? Será que amanhã, irmãos, o normal agora é desse jeito que nós estamos. Vamos viver o normal agora. Não é o novo normal não, que isso aqui vai acabar. Mas enquanto não acaba, vamos fazer a nossa parte. Então, por que ficais ansiosos? Olha alguns textos que eu escrevi aqui, que eu anotei aqui, que eu quero passar para os irmãos, para nós terminarmos a nossa palavra. Isaías 49:16 diz assim: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Olha só, eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Se Deus nos gravou na palma da sua mão, quer dizer que Ele conhece individualmente a cada um de nós.
Conhece ou não conhece? Então ele cuida de Vitor, cuida de Eliana, cuida de Érica, cuida de Diego, cuida de Robinho, cuida de Luiz, cuida de Osvaldo, cuida de Francisco, cuida de Fátima, cuida de Washington, cuida de Cida, cuida de Caio. Deus cuida cada um de nós, porque Ele tem gravado nas palmas das suas mãos. Não andeis ociosos por coisa alguma, né? Descansa no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Olha o salmista: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Esta noite nós vamos dormir bem, porque o Senhor nos faz repousar em segurança. O clássico, né? O salmo clássico, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada. 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Olha, irmãos, é ou não é promessa de Deus? Deus ou não cuida da gente? Então, vamos descansar no Senhor. Nada de estresse, nada de irritação, nada de ansiedade crônica na nossa vida. A natural, tudo bem, faz parte, né? E algumas vezes, conforme eu disse no introito da minha palavra, ela é benéfica, mas a crônica, né, a grave, essa aí só nos traz prejuízo, Ansiedade gera muito desconforto na nossa vida, e ela chega até uma depressão. Então vamos fazer o que Jesus nos aconselha aqui: olhar as aves do céu, olhar os lírios do campo, e descansa na minha mão, que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. E que Deus nos abençoe. Amém? Glória a Deus. Irmão Osvaldo, venha louvar mais uma vez, e assim nós estaremos encerrando. Me falte água ou alimento, o suprimento para o amanhã que vem. Se nos meus olhos me faltarem toda a luz, só não me falte a presença de Jesus. Sua presença é a razão da minha fé. Sua presença me conduz onde estiver. Aleluia, oh glória. Sua presença é a razão da minha fé. Sua presença me conduz onde estiver. Me falte o vento, o mar e o sol, onde estiver, sei que não vou me abalar. Se na seara o meu trigo não produz, só não me falte a presença de Jesus. Oh glória! Sua presença é a razão da minha fé. Sua presença me conduz onde estiver. Sua presença é a razão da minha fé. Sua presença me conduz onde estiver. Amém. Aleluia, glória a Deus. Irmão Washington, chegue aqui, meu amado. Irmãos, hoje lá na casa do irmão Washington, nós oramos por ele, oramos pela netinha dele, da irmã Senira, apresentamos ela ao Senhor, a Manuela. E, irmão Washington, ele comemora mais um ano de existência, né? Está ficando já nessa faixa de preocupação com a Covid. Chegou aos 60 anos, então tem que tomar cuidado.
né, irmãos? Tem que tomar cuidado, mais ainda. E eu queria que os irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se colocassem de pé, para nós orarmos pela vida do nosso irmão. Já oramos por ele lá. Eu vou pedir a minha esposa para vir aqui para orar pelo irmão Washington. E depois nós vamos cantar parabéns para ele, e assim estamos encerrados. Amém, irmãos? Glória a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, santificado e glorificado seja o seu santo nome, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, porque estivemos na tua casa para te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Obrigada, Senhor, porque tu falaste, Senhor Deus, nesta noite em nossos corações. Obrigada, Senhor Deus, por cada família aqui representada, Senhor, que adentrou, Senhor Deus, o lar, Senhor Deus, o nosso lar, que é o lar da tua casa, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus, pela vida do teu servo, Senhor, que completará, Senhor Deus, mais um ano de vida, terça-feira, Senhor. Que ele possa ser abençoado e guardado por ti. Amém. Que anos e anos, Senhor Deus, ele ainda possa passar na tua presença, junto conosco, Senhor Deus, aqui na sua casa. Continua se fazendo presente em nossos lares, nos abençoando, ó Pai. E leva-nos, Senhor Deus, para o nosso lar. E chegando no nosso lar também nós possamos encontrar a tua paz. Amém. Tudo eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Senhor, amém. Irmão Washington, agora eu parabéns para o irmão em nome de toda a igreja. Que Deus continue lhe abençoando muito, tá bom? Vamos lá, irmãos. Deus continue nos abençoando, uma boa semana com Jesus. Obrigado pela presença de todos. Podeis sentar, coração silencioso, nós estamos encerrados. Só não me